Quais são os 5 pilares que compõem a inteligência emocional e como desenvolvê-los? Vem comigo na reflexão de hoje. Num primeiro momento, inteligência emocional parece uma coisa simples, porque é um tema, né? Quando a gente fala assim, o conceito, ser inteligente emocionalmente, parece tão lógico que a gente tem a sensação que compreendemos de primeira. Mas quanto mais você vai estudando o tema e aprofundando nele, você vai percebendo que não é tão simples assim. Porque quando nós estamos falando que a forma como o nosso organismo responde aos contextos da vida, nós estamos falando que precisamos compreender como o nosso organismo funciona, estamos falando de compreender os condicionamentos culturais que temos, estamos falando de entender como os hormônios criam as nossas emoções, precisamos compreender que também temos uma autoconsciência, ou seja, a nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que está acontecendo conosco e arbitrar, ou seja, livremente. Isso significa que eu posso escolher como eu quero reagir, e só que tudo isso acontece junto e ao mesmo tempo. Então imagine você. O nosso organismo está o tempo inteiro processando o nosso contexto que estamos vivendo por meio dos 5 sentidos. Isso entra no nosso organismo por meio de informações, né, visuais, auditivas, táteis, sinestésicas, de modo que o nosso encéfalo, o cérebro, processa essas informações, liberando hormônios, fazendo com que a gente se sinta de uma determinada forma, que vai fazer com que a gente se comporte de uma determinada forma, que vai gerar algum tipo de resultado. Em outras palavras, inteligência emocional está atuando dentro de nós o tempo inteiro, no trânsito, quando a gente chega em casa cansado, ela está atuando dentro do nosso ambiente de trabalho, está atuando na hora que é algo que a gente queria muito que acontecesse e não acontece, né? Está atuando também naquele momento que acontece algo maravilhoso que a gente queria tanto que tivesse acontecido. Portanto, as emoções estão o tempo inteiro atuando ali, para muitas pessoas pelo menos, no subconsciente, ou seja, ela não está totalmente consciente do que ela está vivendo emocionalmente. Por isso que conhecer esses 5 pilares é tão fundamental. Porque a inteligência emocional, ou seja, as nossas emoções, o estado emocional que nós estamos, atua diretamente na nossa saúde, nas nossas finanças, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos e até mesmo em quando nós estamos sozinhos, conosco mesmos. Portanto, né, isso é diretamente correlacionado à qualidade da nossa vida. Bom, outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui é que para que você possa ter uma boa inteligência emocional, você precisa dominar esses 5 pilares. Então, fique bem atento a cada um deles, refletindo o seguinte: qual desses eu já tenho um bom domínio e qual desses eu preciso melhorar mais? Porque isso vai te dar pistas, inclusive no próximo vídeo da semana que vem. Então vamos lá. Autoconsciência. O que é autoconsciência? É a capacidade, a condição de estarmos cientes da emoção que está acontecendo nesse exato instante no nosso organismo. Então, às vezes você está no trânsito, alguém te dá uma fechada e buzina, e aí você percebe que de repente muda a reação hormonal, ou seja, a emoção dentro do seu corpo. Então você está consciente que você está numa reunião, alguém faz uma crítica ao seu trabalho, e aí você percebe que há uma mudança instantânea, né, no seu batimento cardíaco, na sua temperatura interior, ou seja, são os hormônios que estão ali circulando agora na corrente sanguínea, te gerando um comportamento que às vezes você reprime, mas está ali, né? Aquela vontade de pegar o outro pelo pescocinho. Portanto, inteligência emocional é isso. Em termos de autoconsciência, o primeiro passo é eu estou ciente de quando as emoções se transformam, mesmo que minimamente, no meu organismo, né? Estar ciente disso é fundamental. Então, significa que nas reuniões, quando eu estou em casa com a família, quando eu estou sozinho, mesmo quando eu acordo à noite a partir de um sonho, se eu percebo como está o meu organismo e as emoções que estão circulando ali, isso é autoconsciência. Eu começo a perceber, nossa, quando eu penso nisso eu me sinto desse jeito, quando eu estou com essa pessoa eu me sinto bem, quando eu estou com aquela outra pessoa eu me sinto mal, naquela reunião eu fico super alegre, na outra reunião eu fico ansioso. Então, a tua autopercepção, né, de como você funciona em contextos diferentes. Autogestão. Então veja, agora que eu percebi que as emoções estão ativas em mim, na hora que eu percebo que eu estou começando a ficar irritado, autogestão é a capacidade de eu influenciar a intensidade dessa emoção. Então, no lugar de eu ficar com ódio, eu posso respirar,
eu posso refletir sobre o que está acontecendo, eu posso aprender com o que está acontecendo. E no lugar de sentir o ódio, então, eu posso ficar levemente irritado. Ou às vezes até mesmo grato por aquilo estar acontecendo na minha vida e me permitindo aprender e transformar em mim alguma coisa. Portanto, veja que a autogestão é a nossa capacidade de transformar, transmutar a intensidade das emoções no nosso interior. Portanto, ela é muito importante e ela depende da autoconsciência que vem primeiro. Então, me dou conta que a coisa está partindo para uma emoção que eu não quero sentir e imediatamente eu ajusto isso para que fique em um estado mais adequado. Então, perceba que essa capacidade de gerenciar as emoções. Então, por exemplo, eu estou numa reunião, voltando no exemplo de um amigo que faz uma crítica sobre um trabalho que eu fiz, e no lugar de eu ficar com raiva e ódio dele, eu reflito, poxa, mas de repente tem fundamento isso que ele está falando, cabe a mim refletir em melhorar para a próxima vez. E a partir daí eu posso transformar a irritação em gratidão, porque isso vai me ajudar a me tornar um profissional mais preparado, que no médio e longo prazo aumenta minhas chances de sucesso na vida. Muito bem, aí vamos falar sobre automotivação, que é o terceiro pilar. É a capacidade de criar emoções no nosso organismo, ou seja, de liberar certos hormônios para que a gente possa imediatamente se comportar de uma forma diferente. E para que serve a automotivação? Ora, imagine você no dia que você acorda com preguiça de fazer uma atividade física, no dia que você está com preguiça de ler um livro, que é importante, no dia que você está com preguiça de finalizar um trabalho que você precisa, no dia que você está com preguiça de ligar para alguém para reforçar um relacionamento. Então, na medida em que você lembra do seu objetivo, na medida em que você se recorda dos benefícios daquela ação, o que você vai fazer? Você começa a liberar hormônios dentro de você. Então, a automotivação é a capacidade de motivar a si mesmo, ou seja, de dar motivos para que o seu organismo libere os hormônios que vão te colocar em movimento. Geralmente os hormônios da família da catecolaminas, que são os hormônios, dentre eles dopamina, né? Um neurotransmissor, um neurohormônio que faz com que a gente tenha vontade de agir e leva a gente a ter disciplina para a gente manter a constância na direção que queremos construir em nossa vida. Quarto pilar, empatia. O que significa isso? É a capacidade que eu tenho de perceber como o outro está se sentindo. Imagina que eu cheguei em casa depois de um dia de trabalho cansado, mas eu percebo que alguém da minha família, minha esposa, filho, filha, não está legal. Percebo pelo semblante da pessoa, percebo pelo tom de voz da pessoa, percebo pela forma como ela me olhou, pelo abraço que ela deu, pelo aperto de mão, pelo beijo, ou seja, sinto que está diferente. E imediatamente percebo que esse diferente não é para melhor, e sim a pessoa está mais abatida. E essa condição de perceber o sentimento que está na outra pessoa e me importar com isso, e mesmo estando cansado, pegar na mão da pessoa e falar, o que está acontecendo? Vamos conversar. E sentar com ela e ter um tempo para a gente conversar, para eu buscar entender, compreender o que está acontecendo e ver como eu vou ajudar. Ou seja, estou aqui praticando o pilar empatia. Essa condição, essa capacidade de perceber que aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, as minhas atitudes estão influenciando e interferindo na atitude e no comportamento da outra pessoa. Quinto pilar, habilidades sociais. Aqui é muito interessante porque poderia também ser chamado de liderança. Porque, na verdade, nós estamos falando o seguinte, é você ter a consciência do que está acontecendo nos outros, né? A sua autoconsciência transfere para as outras pessoas, ou seja, você começa a perceber como que as outras pessoas estão se sentindo, se comportando. A partir daí, você é capaz também, pela sua habilidade de comunicação, de gerenciar as emoções das outras pessoas. Se tem alguém com muita raiva na sua equipe, você conversa com a pessoa e a pessoa calma. Ou uma pessoa que está desmotivada, você ajuda essa pessoa a ficar engajada. Ou aquela pessoa que não está percebendo como o comportamento dela impacta na outra pessoa e você ajuda essa pessoa a perceber isso. Então, o que você faz? Você ajuda outras pessoas a irem desenvolvendo inteligência emocional. E isso te dá uma capacidade de liderança, te dá habilidades sociais fora de séries. Então, veja, esses são os 5 pilares da inteligência emocional. Agora você fala assim, Gilberto, mas como é que eu fico bom em cada um deles? Aí você precisa desenvolver competências específicas em cada pilar. Existem várias competências por pilares, mas eu selecionei
as 3 mais importantes de cada um dos 5 pilares. Portanto, 15 competências que são essenciais para alguém que quer ter uma inteligência emocional acima da média. E esse é o tema do vídeo da semana que vem. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.